Olá meus amigos, nessa videoaula nós vamos contextualizar um pouco de como nós compreendemos a administração de recursos humanos nos nossos dias de hoje, né? Como que a gente tem essa perspectiva da gestão estratégica de pessoas, como que a área de RH tem aí o seu impacto, a sua possibilidade de ter uma contribuição para toda a organização. E logicamente que para a gente promover, né, essa ideia de que a administração de pessoal realmente tem ali um caráter estratégico em qualquer organização, é indispensável que a gente compreenda a importância aí da nossa administração, da nossa gestão do desempenho. Quando nós falamos de desempenho, nós estamos falando justamente dessa condição de sabermos nos apropriar do que é estratégico, de como que de fato eu possa ter aí essa projeção, né, de como cada funcionário tem condições ali de desenvolver, de aprimorar as suas competências, como que de fato essas competências possam ser melhor exploradas, melhor aproveitadas para um bom sucesso, não somente de um trabalho individual, não apenas no trabalho de uma equipe, mas também de toda a corporação. Para você entender um pouco do impacto da devida administração de recursos humanos, como que nós vamos prover ali um ambiente de trabalho desse tipo de recursos, dos talentos humanos, basta você entender o seguinte, né, uma metáfora bem simples. Imagine se você tem uma fábrica de vidros e se você tem um hospital. E você precisa manter essas duas organizações funcionando, essas duas organizações prestando seus serviços, gerando seus produtos ali para os mercados que cada uma atende. Se você tirar todos os profissionais da sua vidraçaria, da sua fábrica de vidros, todos os profissionais do seu hospital e trocá-los de contexto, né? Colocar toda a enfermaria, todos os médicos, todos os recepcionistas que antes trabalhavam no hospital para trabalharem numa vidraçaria e tirar todos os funcionários, todos os operários da vidraçaria para trabalharem no hospital, a consequência vai ser uma verdadeira catástrofe. Caquinhos de vidro para todos os lados e muito sangue por aí. Então percebam que quando a gente fala do tipo de profissional que atua em uma determinada organização, nós estamos falando justamente do propósito dessa organização. Estamos falando de condições que viabilizam realizar os objetivos, realizar ali a missão de uma organização. E quando nós falamos de missão, visão, valores, objetivos, que representam os propósitos de qualquer contexto de trabalho, de qualquer empresa, nós estamos falando de um planejamento estratégico, estamos falando da gestão estratégica. E nos dias de hoje, a gente tem uma compreensão muito clara de que trabalhar a gestão de pessoas não se limita mais àquilo que era comum lá na perspectiva de Taylor, de Fayol, no início da nossa ciência da administração, de que os meus operários são meros recursos que devam ser administrados. Eu tenho ali procedimentos estritamente operacionais, burocráticos, para contabilizar as horas pagas que eu devo pagar, as horas trabalhadas, que eu tenho que ter um controle rígido para garantir ali que os meus funcionários estejam desempenhando as suas tarefas, estejam de fato gerando produtividade para a organização onde eles estão contratados, né, como empregados. Hoje, nós não temos mais essa perspectiva tão reducionista do trabalho humano. Hoje a gente precisa adotar cada vez mais essa compreensão de que nós temos subjetividades, temos criatividades, temos todo um diferencial que uma organização realmente possa promover, possa conquistar, justamente porque ela sabe administrar os seus funcionários, o seu capital humano. Inclusive as terminologias que a gente aplica em gestão de pessoas, recursos humanos, operários, atribuições típicas de um departamento pessoal, capital intelectual, capital humano, representam também maneiras que nós temos aí de compreender essas contribuições dos nossos funcionários. Há quem até mesmo faça a diferença, né, do conceito de funcionários, colaboradores, parceiros do negócio, parceiros ali da minha organização. Eu particularmente não sou tão favorável ao termo colaborador. Porque quando você simplesmente restringe, né, que aquela pessoa está trabalhando numa organização no sentido de colaborar, é claro que ela ter ali um afinco, ter o seu comprometimento em fazer um trabalho bem feito, ela realmente está tendo a sua contribuição, ela está colaborando para que a organização tenha um melhor resultado, tenha uma melhor projeção, um melhor desempenho. Mas por trás dessa ideia, a gente pode também ter o entendimento de que a pessoa está ali apenas por livre vontade.
E a gente está querendo subjugar muito a condição de que as pessoas realmente trabalham porque elas têm uma função a assumir. Elas têm ali uma condição para receber o seu capital, para receber o seu salário, para ter como se sustentar. O trabalho tem um sentido na vida das pessoas. Então, eu, particularmente, sou mais favorável à terminologia funcionários. As pessoas estão aqui não porque elas são engrenagens que precisam ser combinadas, né, para funcionarem, mas porque essas pessoas trabalhando na nossa organização é que fazem toda essa organização funcionar. Se não existir um trabalho humano, não existe um trabalho sendo feito. Mesmo hoje, quando a gente está vivendo aí a sociedade 4.0, mesmo nós estamos vivendo, né, as transformações da indústria 4.0, onde a gente vê cada vez mais a automação de alguns processos, a automação de alguns serviços, a substituição maciça, né, do maquinário sobre o que antes era estritamente um trabalho operacional, um trabalho humano. Ainda assim, mesmo que você tenha uma fábrica às cegas, né, uma fábrica escura, que tem ali todos os seus processos de trabalho acontecendo, mesmo sem precisar ter nenhum outro recurso, não precisa nem ter uma luz acesa, ainda assim você vai precisar de um funcionário para chegar ali naquele contexto de trabalho e ligar o maquinário, senão o maquinário não vai funcionar sozinho. Então entenda, eu preciso saber como melhor aproveitar as contribuições, as aptidões, as condições de fazer com que a minha organização funcione graças ao trabalho humano. Eu preciso entender que as pessoas que ali trabalham são essenciais para fazer toda uma organização funcionar. E quando nós temos profissionais que se destacam porque fazem bem o seu trabalho, fazem com que uma organização consiga ter o seu destaque, consiga funcionar bem, a gente tem ali o nosso capital humano. O que isso significa? Capital é tudo aquilo que vai agregar valor, é aquilo que me traz um diferencial, é o que realmente garante que eu vou continuar lucrando, eu vou continuar tendo um destaque, eu vou continuar existindo, eu tenho ganhos. Se eu tenho capital humano, é porque eu consigo ter condições de ganhar esse destaque pelos humanos, né? Pelas condições humanas que existam ali na minha organização. Eu sei que tem muita gente, né? Ainda mais quando a gente tem algumas perspectivas, alguns profissionais que estejam se formando em administração, pensando que a área de RH é um tanto utópica, eu não tenho que ficar pensando que isso tudo é um mar de rosas. Eu sei que tem algumas pessoas que têm esse olhar crítico sobre as atribuições de gestão de pessoas, mas entenda que se não existir essa área, eu não vou conseguir mecanizar ao extremo, né, que algum trabalho seja feito. Então é indispensável em toda e qualquer organização que a gente tenha essa área específica, que assuma ali as suas responsabilidades pelas suas atribuições, desde a prospecção do capital humano, né, trazer os melhores talentos através dos processos de recrutamento e seleção, que tenha condição de identificar, mapear as competências, identificar como cada um dos funcionários que trabalham ali realmente trazem todo esse diferencial para toda a organização, ter como avaliar os seus desempenhos, tendo a capacidade de identificar se realmente o trabalho está sendo bem feito, se possa ser melhor aprimorada as competências desses profissionais, o que seja necessário investir como novos treinamentos, novas capacitações, tanto para que os meus funcionários se adaptem a novas tecnologias, a novas condições de trabalho, como também possam aprimorar aquilo que eles já sabem fazer bem feito, né, até a condução de todo um clima favorável para o trabalho, onde as pessoas realmente se comprometam, se sintam e se reconheçam importantes naquilo que fazem. E quando nós temos essa preocupação da área de administração de recursos humanos, da gestão de pessoas, de realmente entender que nós temos talentos que precisam ser mantidos para garantir aí o capital humano, a gente fala propriamente, né, do processo de retenção. Retenção porque eu preciso manter retidos ali na minha organização aquele profissional que tem um excelente desempenho. Eu não posso incorrer o risco de perder um bom profissional da minha empresa para a minha empresa concorrente, porque se aquele meu profissional realmente é uma figura de destaque que confere todo um bom sucesso aqui para a gente, para a nossa organização em particular, se eu perco ele porque ele identifica uma melhor oportunidade de emprego, uma melhor oportunidade de trabalho numa organização, numa empresa concorrente, logicamente eu estou perdendo a minha força, estou dando essa força para a minha concorrência. Então hoje a gente também tem claramente essa compreensão. Eu preciso saber identificar quais são os funcionários talentos
né, para não perder aí uma boa participação, uma boa lucratividade da minha empresa no mercado. Perder essa participação, perder esse lucro, até mesmo para manter essa organização existindo. Então, para a gente poder promover aí os processos de retenção, de preservar os melhores talentos que nós temos ali, nós precisamos ter a capacidade de identificar, valorizar e reconhecer quais são os funcionários que realmente agregam valor, ou seja, quem ali representa o meu capital humano, a minha condição de trazer ganhos ali para toda a minha organização. Eu preciso ter uma condição de identificar essas fontes de capital humano, que evidencia ali um desempenho excelente. Entenda, nós temos aí 3 etapas: identificar, valorizar e reconhecer quais são, de fato, os funcionários que representam aí fontes desse diferencial competitivo, fontes desse capital humano. Eu posso identificar no processo de recrutamento e seleção, quando eu vou analisar os candidatos a um emprego que esteja ali disponível na minha organização. Então, eu já tenho como identificar aquele profissional mais adequado, mais apropriado para trazer o sucesso, para contribuir para que a minha organização conquiste sucesso. Eu também posso identificar nos processos de avaliação de desempenho, quando eu já tenho os meus funcionários, os meus profissionais admitidos, formando aqui meu quadro efetivo de funcionários, e periodicamente eu realizo ali avaliações, onde eu vou de fato ter uma pesquisa de campo, né, consultando a opinião de outros profissionais, consultando a própria opinião dos profissionais, falando do seu próprio desempenho, e até mesmo a opinião de alguns clientes atendidos ali, que são já leais à minha organização. E essas opiniões, quando consultadas, vão configurar uma pesquisa de campo, porque eu vou estar levantando informações que vão me possibilitar ter um diagnóstico, um retrato de como que esse profissional apresenta o seu desempenho, e no momento que eu vou apresentar um feedback para esse funcionário, eu vou identificar aspectos de melhoria, o que ele possa aprimorar do seu jeito de fazer o seu trabalho, como também ressaltar a importância que ele tem, o que ele traz de diferencial competitivo para toda a minha organização, com base em algum trabalho que ele faça bem feito. Quando eu reconheço isso, que aquele profissional, uma avaliação de desempenho, foi sinalizado que ele tem uma excelente performance, né, um excelente talento que é aproveitado para a minha organização, eu preciso então adotar políticas de valorização para manter esse funcionário ali na minha organização, não incorrer no risco dele estar insatisfeito com alguma condição de trabalho, insatisfeito com a remuneração e desperte para o interesse de buscar uma outra oportunidade de trabalho, uma outra oportunidade de emprego numa empresa que possa até mesmo ser a nossa concorrência, né? E logicamente que para isso eu preciso reconhecer quais são os profissionais que realmente têm esse destaque aqui na minha organização. Eu sei que eu ainda falando isso, pode estar soando como se fosse uma filosofia, como se fosse uma poesia, né? Um ambiente de trabalho não é tão mar de rosas assim. Até porque, na nossa própria história da administração, nós não tivemos esse pensamento, né, durante toda a nossa progressão. Como eu acabei de dizer, quando a gente começa a ter ciência da administração lá com a abordagem clássica, com a teoria da administração científica de Taylor, com a teoria clássica de Fayol, a gente tem exatamente o entendimento da ênfase sobre as tarefas de Taylor e a ênfase na estrutura, conforme defendida por Fayol. Os operários, né, os meus recursos humanos devem ser subordinados ali a uma ordem de um gestor, devem obedecer ordens de comando. E parece que esse entendimento básico vai se mantendo ao longo de todos os anos, até os dias de hoje, mas não. A gente teve, né, desde lá da década de 1920, com o experimento de Hawthorne, conduzido ali pela equipe de pesquisadores da Universidade de Harvard, liderados por Elton Mayo, no galpão da Western Electric Company, né, um dos galpões da General Electric, a gente começou a teoria das relações humanas, a abordagem humanística, a compreender que a forma como são estabelecidas as interações entre os membros de uma mesma equipe de trabalho, né, as interações sociais, a formação de grupos, é uma condição que também motiva uma pessoa a ter um melhor desempenho. Todos nós precisamos nos sentir devidamente acolhidos no ambiente de trabalho. A gente passa mais horas do nosso dia com os nossos colegas de trabalho do que com os nossos próprios familiares, né? Mesmo se a gente estiver em um sistema de home office, a gente pode passar, às vezes, mais tempo ali na frente de uma câmera, na frente do computador, do que dialogando, interagindo com as pessoas que estão compartilhando ali um espaço doméstico, respeitando aí as medidas de isolamento social. Mas a gente não vê essa importância, né? O trabalho também me possibilita estabelecer interações e, logicamente, que eu preciso buscar ter uma saúde mental nessas boas convivências que sejam estabelecidas ali com outras pessoas com as quais eu compartilho uma realização profissional.
E desde então, né, desde os experimentos de Hawthorne, a gente vem mudando as nossas perspectivas sobre como considerar o trabalho humano nas organizações. Então, se antes eu tinha estritamente um controle sobre a quantidade de recursos humanos, a quantidade de operários que eu tenho, a quantidade de horas que eles trabalham, como que eu vou pagar essas horas trabalhadas, tipicamente da administração científica, administração clássica, a gente começou ali, né, um procedimento ainda estritamente operacional de departamento pessoal. Eu preciso assumir essa perspectiva de que eu tenho que ter total controle sobre as pessoas que estejam trabalhando na minha organização. Mas, na nossa história, especificamente aí, né, na década de 1940 até os anos 70, a gente começa a reconhecer que nós temos técnicas, nós temos processos que representam atribuições próprias da administração gerencial dos meus recursos humanos. É quando a gente começa a ter a sistemática de como que eu vou fazer processo de recrutamento e seleção, como que eu vou promover treinamentos, como que eu vou até mesmo realizar avaliações de desempenho. E isso ganha um destaque de tal forma que a gente passa até mesmo a considerar o ensino dessas técnicas na formação de gestores. Até que a gente tem aí um momento preciso, né, do pós-1955, pós-Segunda Guerra Mundial, que a gente tem o impacto das empresas internacionais que vêm ali conquistar mercados, começam a conquistar mercados, justamente porque conseguem oferecer produtos, serviços com qualidade superior. A partir daí, a gente muda também a nossa perspectiva sobre a gestão das pessoas que trabalham nas organizações, a gestão do capital humano. A gente começa a compreender que no mercado, onde eu tenha concorrentes que possam vir de qualquer lugar do mundo, e isso vem se intensificar mais ainda na década de 1990, quando as empresas passam a sofrer impactos do fenômeno da globalização, a gente começa a considerar que não basta eu ver apenas uma condição de administrar os meus recursos, ainda que eu tenha técnicas gerenciais sobre como melhor aproveitar a mão de obra que existe ali na minha organização. A partir do momento que eu percebo que nós precisamos ter novas perspectivas sobre a gestão estratégica da minha organização para garantir a sua atuação no mercado, a gente passa também a conceber a noção de gestão de pessoas e gestão estratégica de pessoas. Basicamente, nos anos de 1970, a gente muda, a gente passa então a considerar que eu preciso saber avaliar a forma como os meus funcionários realizam as suas tarefas, para identificar o que eles fazem de bem feito, o que possa ser aprimorado. E mais ainda, na década de 90, a gente vem mudar mais ainda essa perspectiva de que agora nós precisamos compreender que a área de pessoas não é uma área estritamente operacional, que realiza os procedimentos burocráticos de controle típicos de um departamento pessoal, mas a nossa área de pessoas também não é apenas uma área gerencial de nível tático intermediário na estrutura de uma organização, como a gente vê, né, na sistemática dos processos típicos da área, mas a gente passa a conceber também uma projeção estratégica. A gente vê a área de gestão de pessoas contribuindo, tendo ali um devido alinhamento com as proposições dos diretores, dos gestores de cargo de hierarquia máxima na estrutura de uma organização, especialmente quando nós passamos a sermos capazes de identificar as subjetividades, as contribuições de cada funcionário, como que nós podemos, no melhor, orientar o aproveitamento, a identificação dos nossos talentos, daqueles profissionais que realizam as suas tarefas da melhor forma possível, a ponto de não podermos perder esses talentos. É o momento que a gente conquista a projeção estratégica da área de gestão de pessoas. Hoje se fala de gestão de pessoas, quando a gente não está mais vendo os funcionários apenas como recursos a serem administrados, mas como fontes de talentos. E hoje nós também falamos de gestão estratégica de pessoas, quando eu começo a ter essa consideração de que a forma como os meus funcionários fazem a minha organização funcionar vai ser determinante para todo o sucesso de todo o nosso empreendimento, de toda a nossa continuidade aqui no nosso respectivo mercado. Então hoje, né, a gente tem aí essa orientação para a gestão do desempenho. E quando eu tenho toda uma sistemática de como que eu sei identificar quem tem os melhores desempenhos na minha organização e como que eu vou valorizar e manter esses bons desempenhos na minha organização, a gente passa então a praticar processos de retenção.
eu não posso incorrer no risco de perder o meu capital humano. Eu não posso incorrer no risco de perder aqueles profissionais que realmente garantem os melhores resultados ali para a minha organização. E para isso, principalmente, eu não posso mais ter apenas aquela projeção romântica de que trabalhar na área de gestão de pessoas é simplesmente atender aos interesses, né, ao bem-estar extremo e apaixonante dos funcionários. Eu preciso, sim, ter uma visão profissional objetiva. Como que essas pessoas que são os grandes talentos devem ser mantidos, devem ser preservados na minha organização. É nesse contexto que a gente compreende melhor as apropriações da administração de recursos humanos na nossa sociedade contemporânea, que é o que eu vou explorar aqui ao longo dessa disciplina de administração de recursos humanos ao longo dos próximos vídeos. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado aqui por me assistir.